Vou fazer, galera. Amanhã eu vou ter uma. Hoje à tarde eu vou ter um curso para usar o Google Meet, tá? A plataforma vai capacitar os professores para usarem o Google Meet. Adivinha o que eu vou fazer? Perguntar como Michele, que funciona esse tem Jamboard. jeito de, tipo, você mandar um código pra gente, a gente coloca, eu acho que funciona. Sim, mas eu vou tentar, deixa hoje à tarde, eu vou ter esse curso de capacitação, aí eu vou perguntar como que funciona, porque eu acho que para mim é mais interessante do que eu usar o quadrinho, já que eu estou dando aula no Google, eu uso o quadrinho do Google, o aplicativo do Google, eu acho que para mim vai ser mais interessante. Vou descobrir tudo hoje à tarde. Pode deixar. Sei que o quadrinho está aqui. Ah, apareceu. Então, olha só. Ele fala o seguinte: a subida de uma montanha russa em um parque de diversões tem 32 metros de comprimento. Então, a gente já tem essa situação, né? A subida de uma montanha russa. Então, tá aqui, né? Já afirmou que tem 32 metros de comprimento. Quando o carrinho atinge a parte mais alta dessa subida, ele está a 18 metros de altura em relação ao solo. Então, quando o carrinho está bem aqui, né? O carrinho da montanha-russa, não precisa elogiar, eu sei que o meu carrinho ficou maravilhoso. Quando o carrinho está na parte mais alta da subida, ele está a 18 metros de altura. Eu acho que tem que ser aqui, mais ou menos. Então, está a 18 metros do solo, tá? Para ficar bem mais emocionante, eu vou fazer esse solo de larvas, tá? Que aí a montanha-russa fica bem mais emocionante, ok? Então, está a 18 metros do chão. Faça um desenho para representar a situação, tá? E calcule o valor do seno do ângulo que a montanha-russa forma com o plano horizontal de larvas quentes. Lavras, lava, lava, né? Lavas, de lavas quentes. Então, tá? Ele quer saber o seno, não é doideira, é imaginação. Então, eu vou chamar esse seno, esse ângulo de beta, tá? Ok? Então, agora temos o desenho e vamos calcular o seno desse ângulo, tá? Aí, o que que acontece? O que que acontece? Não, o meu não é doideira. O meu é só imaginação. Agora, se você não tem imaginação, Gabriel, eu não posso fazer nada. Nossa, ficou péssimo isso aqui. Nossa, depois Ó, dessa, eu sairia da aula, Gabriel. é imaginação. A pessoa, a pessoa, Gabriel, tem que ser mais, tem que ter uma, porque assim, uma montanha russa já é legal. Pensa se embaixo é um rio, é um poço de lava quente, muito mais emocionante. Então vamos lá. Agora
A gente tem Michele, que... mas não tem Oi. nem comparação com o Arnaldo. O Arnaldo, ele gritava na aula. Do nada ele dava uns gritinhos assim, ó. Do nada. Tava até pra assustar. Aí- Então, olha só. Aqui, nós vamos fazer... Então, ele está pedindo o seno de beta. Seno é corri, caí ou coca? Corri. 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 É cateto oposto, está para hipotenusa. Então, o seno de beta é cateto oposto, que é o 18, está para 32. Aqui dá para nós simplificarmos por 2, 9 por 16, né? Então, simplifica por 2. Então, o seno de beta é 9, está para 16. Bom, se nós dividirmos, né, acharmos o coeficiente de proporcionalidade, isso aqui dá 0,5625, tá? Ou seja, o cateto oposto é 56% do tamanho da hipotenusa. Se nós formos naquela tabela que tem na página 105 do livro, 115 do livro, tá? E nós procurarmos na coluna do seno onde está o ponto 56, a gente descobre aproximadamente o valor desse ângulo beta. Ok? Entendido esse exercício? Entendido? Agora eu vou para o 8. Michele, dá aproximadamente 34 graus. Ah, 34 graus. Você foi na coluninha do seno. Fui. Ah, então, pela tabela, legal. Então, a gente descobre, tá? Opa, te descobre que beta é aproximadamente 34 graus. Ok? Não, Felipe, de jeito nenhum saber esses nomes para a prova, tá? Para a prova, só vai ter que saber 30, 45 e 60. O restante eu vou escrever no enunciado. Ok? Então vamos lá. Para fazer a tubulação de água em um terreno retangular de dimensões 32 e 24 metros, então aqui nós vamos ter a tubulação. Então, nós temos um terreno 32 por 24. Então, ele tem 32 metros por 24 metros o terreno. Um pedreiro optou por passar um cano unindo dois vértices opostos de um terreno. Então, os vértices opostos num retângulo é aqui, né? Então, aqui vai ser a tubulação de água. Qual o valor do seno do ângulo formado entre o cano e o lado menor do terreno? Então, ele quer saber a medida desse ângulo aqui, ó, que é do cano com o lado menor do terreno. Então, vou chamar esse ângulo de alfa. Ok? Bom, lembrando que nós estamos num retângulo, então, esse ângulo aqui é reto, tá? O 24 e o 32, tá? São o quê? São catetos. O 24 é cateto adjacente e o 32 é cateto oposto. Então, aqui nós temos o cateto adjacente
a alfa, e aqui nós temos o cateto oposto à alfa. E aqui é a hipotenusa. De boa essa interpretação? Alguma dúvida? De boa. Não. Aí, o que acontece? O exercício, ele pede o seno, tá? Só que nós temos cateto adjacente e cateto oposto. Para nós termos o seno é o corri. Então, nós precisamos da hipotenusa. Ok? Então, primeiramente, o que nós temos que fazer aqui? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então, eu vou colocar assim, ó. HI, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual a 24 ao quadrado, mais 32 ao quadrado. Então, aqui, não, oh meu Deus, até hoje tem hora que eu fico perdida nesse negocinho. Então, aqui vai ficar, peraí, gente, que ele dá uma travada. Então, aqui vai ficar a hipotenusa, ela vai ser a minha raiz quadrada. Ela vai ser raiz quadrada 24 vezes 24, 576, mais 32 vezes 32, 1024. Então, o HI 1024 mais 576 é 1600. Então, a hipotenusa, ela vai medir exatamente 40 metros. Então, o cano que o pedreiro vai usar, ele vai ter um comprimento de 40 metros. Mas o exercício, ele quer o seno daquele ângulo. Então, o seno, deixa eu engrossar aqui um pouquinho. O seno de alfa, o seno é o corri. Então, o seno de alfa vai ser o quê? 32 está para 40, não é isso? Trinta e dois está para 40. Então, simplificando por 8, nós vamos ter 4 está para 5. Dividindo, nós vamos ter 0,8. Ou seja, o cateto oposto ali, ele é 80%, tá, da hipotenusa. Não é isso? E se nós formos na tabela e procurar na coluna do seno, ponto 8, que isso já é função da Maria Luísa, tá? Nós conseguimos descobrir aproximadamente o valor daquele ângulo alfa. Dá 54 graus. 54 graus. Então, o ângulo alfa, 54 graus. Entendido? Entendido. Sim. Entendi. Tá. Então, isso. Agora, eu lembro que na última aula, deixa eu achar onde está, aqui, ó. Na última aula, nós conversamos primeiramente sobre propriedades no triângulo equilátero, tá? E aí, a gente chegou toda nessa rabisqueira, tá?
o que que é todas essas informações, né? Então, eu vou começar aqui para relembrar com vocês. Tudo começou quando não havia luz. Mentira, gente. Tudo começa, tá? Com um triângulo equilátero, ok? Bom, triângulo equilátero, nós temos que três lados iguais. Então, nós temos L, L e L. Mas nós estamos querendo trabalhar trigonometria. Se nós estamos querendo trabalhar trigonometria, nós precisamos que nesse triângulo equilátero apareça ângulo reto. E qual é a seviana que nos dá ângulo reto? Qual é o quê? Seviana. A altura. A Altura. altura é uma seviana, tá, gente? É um nome que vocês têm que ter aprendido no 8º ano, na geometria do 8º ano. Então, olha só. Aí, quando nós traçamos a altura aqui, tá? Ela me garante o quê? Ângulos retos aqui no chãozinho dela. E aí, aparece para mim triângulos retângulos, tá? Aí, essa altura é o H. Só que quando nós falamos de triângulo equilátero, a altura também é mediana, ou seja, o pezinho lá nos 90 graus lá embaixo divide aquele lado do triângulo na metade. Então, aqui, tá? Nós temos o quê? Para o lado de cá, nós vamos ter a metade de L. E para o lado de cá, a metade de L. Por quê? Porque o pezinho dessa altura, pezinho aqui, divide esse lado na metade. É mediana. E também nós temos o quê? Essa mesma altura, isso é propriedade no triângulo equilátero. Ela também é bissetriz. Então, divide esse ângulo na metade. Ok? Bom, vamos pensar. Se era um triângulo equilátero, esse ângulo aqui mede quanto? 60. 60. 60. Isso. E esse ângulo desse lado aqui também mede 60. 60, porque o triângulo é equilátero. Bom, já aqui em cima, essa altura é bissetriz. Então, ela Vai medir dividiu 30. em dois ângulos de 30. De 30 graus. Então, o que que acontece? Como que nós vamos... Por essa construção, tá? Eu vou apagar essa aqui, que agora ficou a mesma coisa, tá? Por essa construção, nós conseguimos achar as razões trigonométricas de 30 e 60. Ok? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos olhar, tá? As razões trigonométricas olhando os triângulos retângulos. Então, eu vou tirar esse triângulo aqui. Se ele sai aqui. Não. Aí você não faz, né? Aqui, aqui, aqui. Ah, ó. Vamos usar esse triângulo retângulo aqui. Ok? Para deduzir as razões trigonométricas. Então, nesse triângulo, nós temos aqui ângulo reto,
Aqui em cima, mede 30 graus. Aqui embaixo, mede 60. Esse lado aqui mede L. Esse aqui embaixo mede L sobre 2. E esse aqui mede H. Tudo bem para vocês? Sim. Até agora sim. Tá. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos ir aplicando as razões trigonométricas, tá? Outra situação. Ô, Alguém Michele, lembra? Oi. diminui um pouquinho a tela para mim terminar de copiar o outro triângulo, por Tá. favor. Ó, tá aqui. Alguém lembra quanto que mede a altura de um triângulo equilátero? Nunca na minha vida. Ah, nunca na sua vida você toma vergonha nessa cara sua, tá? Porque eu já fiz isso nessa aula, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó. Quando a gente aplica teorema de Você já falou a Pitágoras altura? para deduzir a fórmula da altura. Peraí que eu tenho que esperar a Natália copiar. Não, mas você falou, eu não Não, lembro. já terminei já o outro, agora tô copiando o roxo. Ah, tá. Eu vou puxar aqui do lado, ó. Olha só. Quando nós... O povo tá igual a Dori, eu tô sentindo isso. Mas você sabe, Felipe, que isso é essa nova situação, tá? Que a gente está vivendo. É totalmente aceitável Ah, que mas o não importante é que eu lembre. não menti. Eu poderia ter mentido, mas eu não menti. Gente, olha que belezinha. Quem que falou agora? Ana Beatriz. Ai, Ana Beatriz, mas você tá certinha. E é isso mesmo, eu não lembro, tá? Não, não, eu falei brincando, tá, Ana? Eu não falei Lógico, lógico. sério, tá? Então, olha só. Aqui, quando nós aplicamos o teorema de Pitágoras, nós vamos ter essa situação aqui, ó. L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Ok? Desenvolvendo esse teorema de Pitágoras, nós vamos ter o quê? L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Bom, vou colocar, eu quero uma fórmula para o H, tá? Então, eu vou isolar ele do lado esquerdo e pôr o que tem L do lado direito. Então, vai ficar assim, ó, menos H ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado. Ok? Vou tirar MMC. Então, vai ficar aqui, ó, o MMC de tudo. Não, ficou muito alto. O MMC de tudo vai ser 4. Lembrando que aqui está sobre 1, aqui está sobre 1. Então, vai ficar menos 4H ao quadrado, L ao quadrado, menos 4L ao quadrado. De boa até agora? Você tirou o mínimo, né? Tirei o MMC, tirei o mínimo, tá? Agora, tirei o mínimo dos dois lados, então eu posso cortar. Então, eu vou ter o quê? Menos 4H ao quadrado é igual a menos 3L ao quadrado, que eu operei os dois L's ao quadrado. Vou multiplicar por menos 1, então eu vou ter o quê? 4H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. Eu quero uma fórmula para o H. Então, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4.
Ah, então o H é raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Aí, o que que acontece aqui? O L ao quadrado sai, o raiz de 3 não sai. O 4 lá embaixo sai. Então, olha só, em todo triângulo equilátero que existe, a altura é sempre L raiz de 3 sobre 2. Sempre. Ah, se o meu triângulo Então, essa é a equilátero altura do triângulo do equilátero. triângulo equilátero, tá? Então, guardem essa formulazinha aqui, tá? Por quê? Porque nós vamos utilizá-la agora. Ok? Posso passar para frente? Pode. Então, olha só. Agora, vou voltar nesse desenho aqui, ó. Tá? Já descobri, né, uma fórmula para o H. Esse H aqui, eu já escrevo ele em função de L, tá? Porque ele é L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Vou começar a olhar primeiramente o 30 graus, tá? Vou apagar o 60 aqui, para não confundir. Vou olhar apenas o 30, tá? Bom, quem é a hipotenusa nesse triângulo? L raiz L. de 2. O L. Ai, O L é a hipotenusa, tá? O L sobre 2 é cateto, o que do 30 graus? o quê? Como assim, cateto? O L sobre 2 é um cateto, Ah, o Ah, cateto tá, é oposto. o cateto. cateto oposto. E o H é o cateto adjacente. Não é isso? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar com o seno de 30 graus. O seno, ele é o corri. Então, o seno de 30 graus, ele é o cateto oposto, que é L sobre 2, pela hipotenusa. Então, o seno de 30 graus, bom, ali eu tenho uma divisão. Então, lembrando que esse L está sobre 1. Como que eu resolvo divisão de frações? Eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Ah, o L corta, então o seno de 30 graus é 1 para 2, ou seja, 0,5. Em meio. Entendido? Sim. 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 Agora, vou definir o cosseno de 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus é o KI. Ah, então, o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é H, pela hipotenusa, que é L.
Só que o H, ele é L raiz de 3 sobre 2, tá? Isso está para o L. Bom, eu tenho esse L aqui, está sobre 1, então, nesse cosseno de 30 graus, eu vou ter o quê? Eu vou ter L raiz de 3 sobre 2, e é 3. L raiz de 3 sobre 2, vezes 1 sobre L. Bom, então, o meu cosseno de 30 graus, ele vai ser o quê? O L vai cortar, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 sobre 2. Essa é a medida do cosseno de 30 graus. Vocês estão aprontando, né? Na Ô, aula. Michele. Quem viu, viu. Quem viu o quê que eu não vi? Ô, Michele, Ah, tira tudo um pouquinho pra tirar uma foto e depois copiar. tá. Hum, olha só. Peraí, deixa eu... Aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Será que eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui que eu estou até curiosa. Peraí. Deixa eu ver se eu vou... Não, aqui. Aqui. O chat. Vou tentar compartilhar. É até uma situação que eu quero ver se... Porque o Meet faz. Olha, ele não compartilha. Não compartilha. Infelizmente, a foto. Né? Então, olha só. Tudo bem até aqui o cosseno de 30, Ah, tá? Depois eu vou ensinar vocês a colocar numa tabelinha. Eu também não entendi não, Marcelo, o que rolou. ai, Aconteceu gente, o alguma que coisa. rolou, não tô entendendo. O povo Ô, costa, Michele, Ah, coisa do zoom aí, tira do zoom pra mim tirar uma foto. assim? E pegando a outra conta lá do outro lado. Ixi, então vai ficar Natália, Assim, depois eu assim. te mando. É piada assim? interna só com a Natália. Aham, Ninguém entendeu. obrigada. Michele, Ah, esse cosseno de 30 graus, eu dividi o raiz de 3 sobre 2, deu 0,86. Aí eu fui lá na tabela, conferir ver se dava 30 graus mesmo, deu certinho, 30 graus. Cê tá vendo? Eu gosto de gente assim, que já fica conferindo se essas coisas que tá fazendo aí é verdade, e é mesmo 30 graus, né? Que é ponto 86. Vou agora para a tangente de 30 graus. Aí depois eu vou resumir isso aqui numa tabelinha, tá? Que vocês vão ver que é de boa escrevê-la. Ó, então eu vou fazer agora tangente de 30. Tangente de 30, tangente é a coca. Então, o tangente de 30 é cateto oposto, que é L sobre 2, vezes a altura. Sobre a altura, né? Perdão. Então, tangente de 30 graus é o L sobre 2 está pela altura. Só que a altura, a gente já sabe
que é L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, nós vamos ter que tangente de 30 graus vai ser L sobre 2 vezes L, vezes o inverso, né? Perdão. L2 sobre raiz de 3, que eu multiplico pelo inverso. Ah, o L eu vou cortar, o 2 eu vou cortar. Então, tangente de 30 vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 3. Não deixamos denominador com raiz, então vamos racionalizar. Vezes raiz de 3, vezes raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, que corta e sobra 3. Ok? Então, definir seno, cosseno e tangente de 30 graus. Ok? Ok. Então, ficou seno de 30 graus, 1 meio, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Com a mesma construção, nós vamos achar o quê? Seno, cosseno e tangente de 60 graus. Só que lembra da propriedade que o seno de um é o cosseno do outro? Sim. Então, aqui, o que que a gente já pode escrever? Se o seno de 30 graus é 1 meio, então o cosseno de 60 graus é 1 meio. Se o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, então o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Vocês lembram que a gente já percebeu essa propriedade? Calma, eu não entendi essa parte não, Michele. É porque, se não entendeu, então eu vou deixar para a próxima aula para deduzir, tá? Eu O entendi, seno, porque se seno Tá de um é bom. cosseno do outro, inverte. isso. Se o seno de 30 é 1 meio, então o cosseno de 60 é 1 meio. Se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Mas eu vou deduzi-la na próxima aula. Eu acho que fica melhor. Tá bom? Tá bom. Ok? Ok.